Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Jesus Cristo, não minto. A minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. Sinto grande pesar, incessante amargura no coração, porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas, a eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito para sempre. Amém. Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Mas é em Isaque que terás uma descendência que trará o teu nome. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. Realmente, a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu 2 filhos, de um só homem, Isaque, nosso patriarca. Antes mesmo que fossem nascidos e antes que estivesse feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama. Foi dito a Rebeca: o mais velho servirá o mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Que diremos, pois? Haverá injustiça em Deus? De modo algum. Porque ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso, diz a Escritura ao Faraó: eis o motivo por que te suscitei, para mostrar em ti o meu poder e para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, talvez, porque ele ainda se queixa. Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre a outro de uso vulgar? Onde então está a injustiça? Entre Deus, para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportado com muita paciência os objetos e da ira preparados para a perdição, mostrando as riquezas da sua glória para como os objetos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Esses somos nós, que eles chamam não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. É o que ele diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar mesmo em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus vivo. A respeito de Israel, exclama Isaías: ainda que o número de filhos de Israel fosse como a areia do mar, só um resto será salvo, porque o Senhor realizará plenamente e prontamente a sua palavra sobre a terra. E ainda como predisse Isaías, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado um rebento, ficaríamos como Sodoma, seríamos como Gomorra. Então que diremos? Que os gentios que não buscam a justiça alcançarão a justificação a que vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crê não será confundido. Romanos 10. Irmãos,
O desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem, pois lhes dou o testemunho do que tem zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a pratica viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirás ao céu? Isto é, para trazer do alto o Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o seu Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para como todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em que não tem fé? E como crerão naquele que não ouviu falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Conforme são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunto agora: acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. E pergunto ainda: acaso Israel não compreendeu? Já Moisés lhes havia dito: eu vos despertarei ciúmes com um povo que não merece este nome. Provocar-vos-ei a ira contra uma nação insensata. E Isaías se abalança a dizer: fui achado pelos que não me buscam. Manifestai-me aos que não perguntavam por mim. Ao passo que a respeito de Israel, ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e teimoso. É isso aí. Muito obrigado. Que a palavra preencha o vazio que a gente tem na nossa alma, que é essa centelha divina. Que Deus nos perdoe os nossos pecados, que podemos nos distanciar do que nos faz pecar. E é isso aí. Tudo de bom. Muito obrigado.